Olá amigos do YouTube, eu sou o Léo Passos, esse é o canal Passos Invest. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma parte da minha carteira. Eu decidi, depois de muito pensar, de muito estudar, eu acabei definindo quais serão os meus 15 FIIs de início de carteira e que neles eu vou trabalhar aí durante os próximos meses para ir adicionando cotas e analisando a melhor oportunidade do momento. Mas eu achei que era importante para mim já fazer essa definição, não ficar toda hora pensando, será que eu adiciono esse FII? Será que eu tiro esse? Então eu precisei de um tempo, não foi de um dia para o outro, e acabei definindo qual será o meu time de FIIs nesse primeiro momento de carteira, nesse início de carteira, certo? Fiz uma separação por segmentos e priorizei alguns segmentos que durante os vídeos eu vou mostrando para vocês qual foi o meu ponto de vista. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês os 3 FIIs de galpões logísticos que eu coloquei na minha carteira. Galpão logístico e shopping foram os 2 segmentos que eu priorizei nesse momento. Eu acho que são 2 segmentos de muita consolidação no mercado no momento. O segmento de shopping foi o que mais se fortaleceu após a pandemia, e galpão logístico eu acredito que é a tendência, que é presente, é o futuro, que as empresas estão investindo muito nesses segmentos, porque o comércio virtual online ele é uma realidade, ele chegou para ficar e a tendência é crescer mais, e as empresas precisam da velocidade da entrega que conseguem através dos galpões. Então, dos 15 FIIs, 3 são galpões logísticos. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre eles. Fiz essa planilha aqui bem simples, com alguns indicadores que eu utilizei para decidir quais são esses 3 FIIs que eu vou investir na minha carteira, ok? Falando basicamente sobre esses indicadores, eu analisei a gestora, eu busquei gestoras consolidadas. Obviamente que é difícil achar uma gestora perfeita, mas são gestoras grandes e reconhecidas no mercado. Em relação ao dividend yield, eu busquei FIIs que estão entregando entre 8% ou mais de 8% ao ano. Eu acho uma porcentagem interessante. O patrimônio, eu busquei FIIs que tem mais de 1 bi, porque geralmente são fundos mais consolidados, mais seguros, que já tem tempo de mercado, e eu acho que nesse momento, na minha carteira, é interessante eu ter segurança nos ativos que eu estou investindo. Eu não quero me aventurar nesse momento, então eu acho que fundos grandes me dão mais segurança em investir nele no momento. A liquidez, eu busquei fundos com mais de 1 milhão de liquidez diária. Também avaliei o PVP, sei que o PVP no fundo de tijolo não é um grande indicador, mas eu acho que também é interessante a gente analisar como é que está o momento do PVP. Analisei também a vacância, eu não gosto de vacâncias altas, principalmente acima de 20%, eu acho que é um problema, então busquei FIIs abaixo disso. Os imóveis, a diversificação, né, do fundo, eu quero saber quantos imóveis esses fundos de galpão têm para me dar segurança em que eles diversificam. Caso haja um problema em um ativo deles, eles não vão ter grandes problemas se tiverem uma diversificação interessante. Só para dar um exemplo, nós estamos passando por um problema seríssimo no Rio Grande do Sul, e imagina um fundo com vários imóveis lá no Rio Grande do Sul e representando uma porcentagem grande, né, pode dar um problema sério para o fundo se ele não tiver diversificação. Então eu pensei nisso para analisar os imóveis. A alavancagem, né, e se participa ou não do IFIX, qual a porcentagem de participação do IFIX.
porque eu entendo que os fundos que participam do IFIX são os maiores no momento. E eu vou mostrar para vocês os fundos que eu escolhi. Inicialmente, o primeiro foi o XPLG. Eu vou preencher aqui com vocês utilizando dois sites, o ClubFi e o Investidor 10, que são sites muito interessantes que tem muitas informações. Então vamos aqui no ClubFi. XPLG tem como gestora a XP, é uma gestora grande, conhecida. O dividend yield 8,92, supera ali o que a gente busca. Patrimônio 3,3 bi, é um fundo gigante, né? Patrimônio também bate o que a gente busca. A liquidez diária 5. Aqui a liquidez média dos últimos 30 dias está excelente, esse indicador, 5,3 milhões. Vou colocar um índice aqui. O PVP desse fundo está 0,94. A vacância, aqui o site mostra a vacância, está 1,9%. É uma vacância interessante, muito baixinha. Em relação aos imóveis, eu vou utilizar o Investidor 10 para ver o XPLG. Então, os imóveis do XPLG estão aqui descritos. Veja que ele tem 15 imóveis, né? Uma quantidade para mim bem diversificada. Em relação à alavancagem, 7%. Acho que é sem problema esse percentual. E faz parte do IFIX com 2,57% de participação no IFIX. O XPLG batendo as nossas metas, né? Vamos para o segundo fundo, que é o GGRC 11, todos são 11 no final. O GGRC, vamos analisar ele segundo os indicadores aqui que nós decidimos. Obviamente, pessoal, que é interessante, é importante, é fundamental analisar os relatórios, né? Dar uma lida nos relatórios, acompanhar as atualizações, os fatos relevantes. A gente usa esses indicadores, mas o acompanhamento deles através dos relatórios é fundamental, ok? A gestora do GGRC é a Zagros. Dividend yield 10%, né? Muito bom. Patrimônio já superou 1 bilhão, tá? 1,006. Vou colocar aqui 1, tá bom. A liquidez 1,4. Veja que é um fundo que vem crescendo. Em relação ao XPLG, ele é menor, porém vem tendo um crescimento, e o fato de ele ser base 10 ajuda na minha estratégia, porque eu consigo às vezes economizar ali um dinheiro no dia, uns 10 reais, 12 reais no dia, e já utilizo para fazer a compra de mais uma cota do GGRC, se tiver com preço interessante. O PVP dele está um 0,1. Beleza. A vacância, como é que está a vacância? 0%, né? O GGRC está zerado de vacância, muito bom. Em relação aos imóveis, vamos analisar aqui os imóveis. Em relação aos imóveis do GGRC, bastante diversificados. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 imóveis em vários estados. A alavancagem do GGRC é 9,65. E já faz parte do IFIX, 0,82% do IFIX. Então esse foi o nosso segundo fundo de galpões logísticos. O terceiro fundo, LVBI. Eu, sendo honesto com vocês, eu gostaria de ter colocado o HGLG. Eu gostaria de ter colocado o HGLG, que entendo que é um grande fundo, um fundo muito confiável, porém é muito caro. Essa alavancagem que ele tem aqui de quase 16% também não me agrada. Então eu gostaria de ter colocado o HGLG, que é talvez o melhor gestor aí de fundos imobiliários, né? Que é a Credit Suisse. Mas eu acho ele muito caro, o preço muito elevado para a quantidade de aporte que eu tenho para fazer no mês
fica muito alto o valor para ele. Então optei por outros fundos que também são bons, em que eu confio também. Porém, em algum momento pode ser que eu entre no HGLG, tá bom? Eu acho que é um fundo muito bom também. Mas voltando aqui, o meu terceiro fundo é o LVBI. Aqui o fundo também de galpões logísticos da gestora VBI. Gestora VBI. Dividend yield 8,88. Também supera a nossa expectativa. O patrimônio vai chegar em 1,7 bi, né? 1,7 bi. A liquidez 3,5 também está tranquilo. Veja que é um fundo maior do que o GGRC, que é o nosso segundo fundo, né? O PVP dele está de 1, um valor justo segundo as métricas. A vacância, como é que está a vacância do LVBI? Está 1,1%, está tranquilo. Em questão de diversificação de imóveis, vamos analisar aqui o LVBI. Quantos imóveis será que o LVBI administra, né? Segundo investidor 10, aqui ó, 6, 8, 9, 10 imóveis, sendo 6 deles em São Paulo. Então acho também uma boa diversificação de 10 imóveis. A alavancagem do LVBI está em 10,6%. Também faz parte do IFIX, 1,34%. Beleza, pessoal? Então esses são os 3 fundos que eu vou investir neles nos próximos meses. Ainda temos mais 12 fundos que estão na minha carteira que eu vou conversar sobre eles com vocês, e eu pretendo atualizar também, ficar sempre colocando conteúdo no canal a respeito desses fundos e de um outro fundo que também eu acho interessante, que não está dentro do meu time aqui de 15 fundos, mas eu acho que tem valor e em algum momento podem ser acrescentados à minha carteira, beleza? Então para esse vídeo era isso. Em breve eu vou colocar os meus fundos de shopping, que serão aqui a segunda fase aqui da demonstração dos meus fundos. Nesse vídeo eu quis mostrar os de galpões logísticos e devagarzinho vocês vão conhecendo toda a minha carteira, tá bom? Então era isso, valeu, até a próxima.